Olá pessoal, aqui é o professor Heber. Vamos iniciar a aula 3, uma aula muito importante porque a partir de agora nós vamos nos deparar com um dos assuntos mais importantes do ensino médio, que é a produção do texto dissertativo argumentativo, o famoso texto também conhecido como redação do Enem, a tão temente a redação do Enem. Muitos alunos congelam, muitos alunos ficam paralisados diante da produção de um texto dissertativo argumentativo. Mas nós vamos ver que não se trata de um bicho de 7 cabeças. Se você praticar, vai acabar se acostumando com as características desse texto, vai terminar por absorver alguns elementos, né? Principalmente se você lê com frequência, se você assiste a documentários, a reportagens, se você se informa, né, sobre o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo, então você será capaz de dar opinião, será capaz de tentar convencer as pessoas a respeito de suas ideias, a respeito de seus pontos de vista, né? Então é muito importante para a construção do texto dissertativo argumentativo que tenhamos argumentos coerentes, né? Bem organizados e relacionados com a nossa realidade. Então, ok? Vamos dar início, lembrando sempre que temos aí 2 e-mails, né? Tanto o meu no alto da tela, quanto o e-mail das turmas lá embaixo com login e senha, né? Esses 2 e-mails vocês podem enviar suas sugestões, suas dúvidas e suas críticas também, né? Porque toda crítica é uma forma de você aprender a fazer cada vez melhor o seu trabalho. Então as críticas são sempre muito bem-vindas. Nós vamos iniciar a aula 3 tomando ciência do conteúdo desta aula, né? Nós vamos ver o conceito de texto dissertativo argumentativo, que podemos abreviar com a sigla TDA, então podemos chamar de texto dissertativo argumentativo, né? TDA. Nós vamos conhecer um pouco dessa estrutura do TDA, os critérios de correção do TDA e alguns exemplos de introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto dissertativo argumentativo. Primeira parte da aula, vamos nos deparar com o conceito de texto dissertativo argumentativo. É um texto que tem um caráter tanto dissertativo, que seriam as explicações, as exemplificações, a análise ou interpretação de aspectos do tema, quanto o aspecto argumentativo, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. Ou seja, é um texto organizado na defesa de um ponto de vista a partir de argumentos sobre um tema determinado. Portanto, seu objetivo maior é tentar convencer seu interlocutor leitor por meio de provas e evidências, que são os dados, os exemplos e as citações, que seu ponto de vista é lógico e coerente. Nós vimos na aula anterior que um texto, para ser considerado um texto, tem que ter coesão, tem que ter coerência. E o texto dissertativo argumentativo não foge disso, né? Vemos nesse conceito a definição do que é dissertar, que seria a explicação sobre o tema, né? E o que é argumentar,
seria a defesa de um ponto de vista. O que ele diz, o que ele chama de refutação de ideias é justamente você contrapor, você ter uma contra-argumentação diante de argumentos. Então, toda vez que você se depara com um argumento de uma pessoa, você é capaz de contra-argumentar, ou seja, refutar esses argumentos. Você tem como se defender. Né? Então, é muito importante que no texto dissertativo, principalmente direcionado ao Enem, você tenha conhecimentos de várias áreas, para que possa citar, né? Você pode citar um filósofo, pode citar um jornalista, pode citar um psicólogo. Muito importante você fazer essa inter-relação entre as áreas do conhecimento. Bem, a estrutura do texto dissertativo é muito simples. É composta de 3 partes, que todo mundo já conhece, né? A introdução, que seria o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, que pode ser construído por meio de vários parágrafos, né? E a conclusão, que é o último parágrafo. Então, os únicos parágrafos que são mais curtos são justamente a introdução, você só vai precisar de um parágrafo, e a conclusão, que também só vai precisar de um parágrafo. O desenvolvimento é que você pode ter uma maior flexibilidade, né? Como a redação do Enem ela tem no máximo 30 linhas, então esse desenvolvimento pode ser no mínimo de 2 parágrafos, né? Mas isso vai a critério de cada produtor textual. O que eu sugiro é que você não escreva só um parágrafo no desenvolvimento, no mínimo 2, né? Para que você possa desenvolver no mínimo 2 argumentos, um para cada parágrafo. A introdução, necessariamente, você tem que fazer referência ao tema do seu texto, ao problema que está explícito ou não nos textos motivadores, né, de sua prova. Esse problema muitas vezes surge justamente da leitura de determinados textos que estão lá na prova do Enem, que dizem respeito, né, a determinado assunto. Então, relacionado à saúde, relacionado à educação, relacionado à segurança pública, etc. Né? E a tese? A tese é a ideia principal do seu texto. Se você vai ser contra ou a favor, se você vai defender determinado ponto de vista. Então, a parte mais importante aí é a tese, a ideia que você vai defender ao longo do seu texto. No desenvolvimento é onde estão os argumentos. Como eu disse e sugiro, né, novamente, é que no mínimo você construa 2 argumentos. Para isso você terá que desenvolver no mínimo 2 parágrafos. Né? E a conclusão? Na conclusão você tem 3 alternativas. Ou você retoma o tema lá do primeiro parágrafo da introdução, o problema que foi exposto. Você também pode propor uma intervenção. Essa intervenção seria a solução para o problema. Ou você poderia reafirmar a sua tese, o seu argumento principal que está lá na introdução. Então a conclusão ela pode ser construída utilizando essas 3 formas, utilizando uma delas, duas também, mas principalmente aquela que é exigida pela redação do Enem, que é a proposta de intervenção. Muito importante que você sempre conclua seu texto dissertativo argumentativo dando uma solução para o problema, sugerindo uma solução para o problema, ok? Os critérios de correção
da redação do Enem, do texto dissertativo argumentativo, eles estão expostos lá no manual do candidato. Eu trouxe aqui só para termos uma ideia bastante sucinta do que se trata. Vocês veem aí que os critérios de correção tratam das competências exigidas para a construção do texto dissertativo argumentativo. Primeira competência é você dominar a norma culta escrita, o padrão da língua escrita. Então, mesmo que você não demonstre ser importante utilizar no dia a dia a norma culta da língua, né, nas conversações na família, com os amigos, quando você vai produzir um texto dissertativo argumentativo, você tem que utilizar essa variante da língua. É obrigatório, né, que você saiba utilizar de maneira bastante competente a norma culta. Essa seria a primeira competência. A segunda competência é você fazer uma adequação ao tema e à forma. Do que se trata isso? Você tem que compreender a proposta da redação e desenvolvê-la de maneira coerente com o que está sendo proposto, fazendo a integração, né, das várias áreas do conhecimento. Então, você não pode fugir do tema, você não pode fugir da estrutura do texto. A terceira competência é relacionada à argumentação e coerência. O produtor do texto tem que ser capaz de selecionar ideias, relacioná-las, organizá-las e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos de defesa de um ponto de vista. Então são muitas ações que você tem que fazer ao mesmo tempo, mas que com a prática vocês verão que não é tão difícil assim estabelecer a argumentação e estabelecer o sentido do texto, que seria a coerência, né? O importante é ler, o importante é ter a prática da leitura para que você possa se acostumar diariamente, cotidianamente, com essa capacidade de analisar fatos, analisar notícias, fazer relações entre uma notícia e outra, entre um fato e outro, né? A literatura também ajuda muito na questão da lógica do texto, da coerência textual. Importante ler também artigos de opinião. Muito importante você estar bem informado para que essa terceira competência possa ser desenvolvida da maneira mais proveitosa possível. A quarta competência diz respeito à coesão. O candidato, nesse caso ao Enem, ou o produtor do texto, tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos nós veremos futuramente, que se tratam daquelas palavras-chave que não podem faltar em um texto dissertativo argumentativo, principalmente das conjunções, né, subordinadas e coordenadas. Nós vamos desenvolver esse assunto em uma aula futura, com bastante cuidado, com bastante detalhe. E a quinta competência é justamente a proposta de resolução. O produtor do texto tem que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, essa proposta ela não pode ser absurda, ela não pode ser uma proposta incoerente, uma proposta desrespeitosa, né? Por isso que você tem que escolher adequadamente o vocabulário, adequadamente as suas ideias, para que você não cometa o erro de estar infringindo os direitos humanos. Um exemplo é você defender a ideia dos maus tratos aos animais. Então, quem é que vai defender uma ideia desta, né? Se trata dos direitos humanos? Não, se trata dos direitos dos animais. Mas se trata principalmente de uma ideia absurda, né? Ninguém vai defender uma ideia desta.
em sã consciência. Ok? Então temos aí as 5 competências necessárias para a construção do texto dissertativo argumentativo. Nós teremos uma oportunidade, numa aula futura, de esmiuçar cada uma dessas competências. Um exemplo de introdução. Vemos aí um parágrafo, né? E vemos que ele está dividido em cores, justamente para nós percebermos do que se trata cada parte do parágrafo. A primeira parte é a apresentação do tema. Então, muito importante você já abordar o tema de sua redação no primeiro parágrafo. Então, o autor escreveu o seguinte: uma das frases mais impactantes do livro A Peste, de Albert Camus, produzida no contexto da Segunda Guerra Mundial, é, abre aspas, a estupidez insiste sempre, fecha aspas. Nessa obra, o autor cria o cenário de uma peste que, associada ao avanço das ideias nazistas, matou boa parte da população. Na atualidade, o vírus Covid-19 assola o mundo, matando também muitas pessoas. Então, o tema aí, muito bem explanado, muito bem abordado, né? Se trata do vírus que está assolando aí o mundo e provocando milhares de mortes. Semelhante à peste de Camus, a propagação do vírus coloca em debate a importância de um projeto coletivo para a sociedade. Esta é a tese, a ideia principal do texto, né? É preciso ter um projeto coletivo da sociedade para combater o vírus. Um exemplo é a luta para a produção de uma vacina, né? Que vários países estão em busca dessa vacina. Então temos aí a apresentação do tema, o vírus que assola o mundo, e a tese, que é a importância da construção de um projeto coletivo da sociedade para combater esse vírus. No desenvolvimento, já vemos aí, né, que o desenvolvimento também está dividido em 3 partes. Já começa com um conectivo, primeiramente. Bom, com essa palavra você já indica que você vai, no mínimo, tratar de 2 elementos, né? Se existe o primeiramente, existe aquilo que vem em segundo lugar. Então essa palavra já serve de conectivo para você desenvolver outro parágrafo. Então, conectivo é aquela palavra que faz conexão, né? São os advérbios, são as conjunções principalmente. Então, primeiramente, destaca-se que a contenção do vírus só é possível se todas as pessoas e nações assumirem compromisso com a coletividade. Essa parte aí nós podemos chamar de tópico frasal. O que seria o tópico frasal? Seria a frase mais importante do parágrafo. Temos aí um argumento bastante importante para a construção do parágrafo, né? Então podemos chamar de tópico frasal a frase mais importante do parágrafo de desenvolvimento. Nesse sentido, tal esforço se mostra como um grande desafio, uma vez que a sociedade líquida é marcada por relações individualistas e fragmentadas, como ressalta Bauman em sua Sociologia. Isso pode ser observado no descumprimento da principal medida de profilaxia, distanciamento social. Parte da população e até a liderança máxima do país não estão evitando aglomerações. Essa parte mais extensa nós podemos chamar de fundamentação a partir de argumentos de autoridade e exemplos concretos da realidade social. Então temos aí o argumento de autoridade, quando ele cita o Bauman, que é um importante sociólogo, né, polonês, Zygmunt Bauman, é o criador da teoria da sociedade líquida, em que as pessoas se tornam individualistas, vivendo em seu próprio mundo, né, e isoladas, fragmentadas. Então, esse argumento de autoridade ele é construído a partir da citação de um especialista, nesse caso o sociólogo Bauman, Zygmunt Bauman, né? E um exemplo da realidade, que é o distanciamento social, né? O que está acontecendo
atualmente em nossa sociedade é a quebra desse distanciamento. As pessoas não estão respeitando esse distanciamento. Por isso que no final do parágrafo ele fala de principal descumprimento da principal medida de profilaxia. Profilaxia aí nós podemos ler como tratamento, né? Como maneira de você combater o vírus Covid-19. Na sequência do texto temos a continuação do desenvolvimento com um novo conectivo, né? Lá no segundo parágrafo nós vimos que ele iniciou com a palavra primeiramente. Aqui ele inicia com a expressão em segunda análise. Então, veja a conexão que este parágrafo tem com o anterior, né? Lá no segundo ele iniciou primeiramente e aqui no terceiro em segunda análise. É o segundo argumento a ser desenvolvido. Será necessário elaborar novas regras de convívio social. Tópico frasal. Lembrando que o tópico frasal é a frase mais importante dos parágrafos de desenvolvimento, né? Então, esse novo argumento trazido pelo produtor do texto já indica uma das formas de combater o vírus Covid-19, né? E é estabelecendo novas regras de sociedade. Vamos à fundamentação desse argumento. Na perspectiva sociológica de Emile Durkheim, podemos considerar que o avanço do coronavírus é uma anomia, uma anormalidade, porquanto contribui para a desintegração social e os mais diversos conflitos, crise econômica, desemprego, inflação, instinto de conservação da vida. Contudo, se o processo de combate ao vírus é coletivo, a sociedade precisa estabelecer atitudes de solidariedade, por se tratar de uma doença que afeta a todos, independentemente de classe social. Então, essa fundamentação, novamente, ele parte do argumento de autoridade, que é a citação de um especialista, nesse caso, o também sociólogo e filósofo Emile Durkheim, e parte de sua perspectiva sociológica, né? Que vai falar da anomia. Então, muito importante e interessante essa associação do terceiro parágrafo com o segundo parágrafo, baseados em argumentos de autoridade, citação de especialistas. Veja que as citações aqui, elas não estão com aspas. Então a gente chama isso de uma citação indireta, né? Quando a gente usa aspas, a citação é direta. Nós veremos isso em outra aula com mais detalhe. E finalmente a conclusão do nosso texto, né? Com um outro conectivo que indica que eu vou terminar o meu texto, né? Portanto, em suma, né? Essas expressões, elas indicam a finalização do meu texto, para que a realidade não imite a ficção, retomada da tese, lembrando que a tese é a ideia defendida lá no primeiro parágrafo, né? Quando ele fala da obra de ficção de Albert Camus, A Peste, fala de um vírus que destrói a sociedade. No mundo ficcional do livro, ele faz a comparação com a realidade do vírus, né, que está assolando o nosso mundo atualmente, que é o vírus Covid-19. É necessário que os indivíduos exerçam a empatia como forma de fortalecer laços de solidariedade. Ademais, o Estado necessita ser o exemplo, procurando conscientizar a população sobre medidas de prevenção para que os impactos possam ser minimizados e as vidas preservadas. O fechamento aí do texto, ele já vem com a proposta de solução, né? É preciso que o Estado brasileiro, né, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ele conscientize, né, a sociedade com medidas de prevenção. Então, essa proposta de solução aí, muito bem colocada no final do texto, fazendo com que a conclusão, né, retome ao mesmo tempo a ideia do primeiro parágrafo e sugira uma solução para o problema.
Então vejam que a construção de um texto dissertativo argumentativo não é um bicho de 7 cabeças, desde que você seja um bom leitor e desde que você pratique a sua escrita, né? Pois bem, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Só lembrando a vocês que os conceitos que nós vimos neste momento vão ser utilizados futuramente. É lógico que uma aula como essa não dá para aprofundar mais. Então, em outras aulas nós teremos a oportunidade de esmiuçar todas aquelas competências que envolvem o texto dissertativo argumentativo, a famosa redação do Enem. Terminamos a aula de hoje com a frase do filósofo aí chinês, né, pensador chinês, Confúcio, nascido, né, e falecido antes de Cristo: não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Então, tem pessoas que são mais rápidas realizando determinada atividade, outras pessoas são mais lentas, mas ambas com certeza vão alcançar os seus objetivos. A diferença é que uma vai chegar ou terminar antes da outra. Então, vá devagar, estude com bastante zelo, com bastante dedicação, e não tenha pressa, porque o conhecimento ele está aí para ser oferecido, para ser aproveitado no seu ritmo. Então não se aborreça se você não consegue entender a princípio determinado assunto. Insista, e com certeza esse assunto vai ficar mais claro cada vez que você tenta compreendê-lo. Ok? Então, até a próxima. Um abraço. Nos veremos em breve.